Olá a todos, o meu nome é Thales e atualmente eu sou aluno de mestrado no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo e pretendo compartilhar alguns dos resultados do meu estágio de graduação, que foi produzido sob orientação do professor Christian Milo. Nesse trabalho eu fiz a caracterização de crostas de ferro-manganês formadas em dentes fósseis de tubarão. As 6 amostras foram coletadas por dragagem científica a uma profundidade de 900 metros, na elevação do Rio Grande. Isso aconteceu em um cruzeiro do projeto Marinetec, financiado pela FAPESP. Essa região se localiza a 1.400 quilômetros da costa de Santa Catarina e tem sido alvo de pedidos de pesquisa e exploração junto à International Seabed Authority. Bem, os óxidos de ferro e de manganês são os principais constituintes dos depósitos polimetálicos marinhos, que ocorrem principalmente como crostas e nódulos. As crostas de ferro-manganês são depositadas em camadas horizontais sobre um substrato duro, com taxas de formação da ordem de 1 milímetro por milhão de anos. Essas rochas são originadas pela precipitação química de metais, por via hidrogenética ou diagenética. Isso se dá sobre um substrato preexistente, como rochas basálticas ou estruturas biogênicas, como os próprios dentes de tubarão. Bem, durante a concreção, os óxidos são enriquecidos em elementos raros na água do mar, como cobalto, titânio, níquel e telúrio. Esses elementos acessórios se ligam às formas coloidais dos óxidos e também às próprias concreções. Esses mecanismos de formação ainda não são completamente elucidados e nos interessam principalmente no período inicial da deposição. Através de tomografia computadorizada, investigamos se houve formação de óxidos apenas sobre o esmalte ou se, paralelo a isso, ocorreu intrusão e substituição química da dentina. Por meio de microscopia eletrônica de varredura, averiguamos se houve modificação ou substituição dos outros tecidos dentários pelas crostas. Além de características texturais, composicionais, o tomógrafo pertence à Faculdade de Odontologia e usamos essas 3 amostras sem óxidos para efeito de comparação. Como pode ser observado, eles apresentaram homogeneidade e solidez interna, exceto por uma amostra que possui uma rede de canais preservada, ou seja, os dentes foram preenchidos com um mineral denso durante a fossilização. As tomografias apresentaram interferência causada pelos metais. Porém, os canais vistos na amostra A4 mostram que a técnica foi válida e que os outros dentes realmente não têm macroestruturas diferenciáveis e são homogêneos. Posteriormente, usando o MEV, nós produzimos micrografias de alta resolução dos dendritos do esmalte dentário, composto por apatita biogênica, e do seu serrilhamento. Essas imagens mostraram texturas bastante complexas e a partir delas eu descrevi as seguintes estruturas. Um filme de óxidos de ferro e manganês com tamanho de partícula muito fino e alto teor de cálcio, provavelmente devido à liberação química pelo dente. E por fim, o esmalte do dente, que é extremamente poroso, com quase 70 mil poros por milímetro quadrado. Também identifiquei inúmeras inclusões incorporadas nesse filme, como partículas orgânicas, indicados pela seta verde, e grãos de elementos terras raras, indicados pela seta azul. A composição do esmalte é indicativa de apatita biogênica, mas tem um alto teor de metais, especialmente ferro, que pode substituir o cálcio na rede cristalina da apatita. Isso mostra que o tecido teve seu conteúdo elementar original modificado e enriquecido em metais das crostas. A comparação dos resultados com publicações também sugere que, apesar de incipientes, as crostas são enriquecidas em manganês. Observando as micrografias, 2 fatores parecem ser centrais durante a formação da primeira camada da crosta: a topografia e a ação das correntes de fundo. Em particular, as serrilhas do esmalte criam um ambiente protegido, o que explica a presença de crostas mais pronunciadas com aspecto botrioidal nessas depressões. Nesse sentido, pode-se propor que a rugosidade superficial desempenha o mesmo papel que os corpos globulares que foram descritos por Yeo et al. Em 2018, e proporcionam a deposição de óxidos de ferro-manganês em seus entalhes. Ficou bastante claro que as crostas mais expostas apresentam uma configuração microtextural lisa e com arestas mais demarcadas, que são indicativas de feições erosivas. Além disso, há indícios de que a precipitação do ferro precede a dos óxidos de manganês, e portanto esse mineral pode atuar como catalisador para a precipitação dos óxidos de outros metais. E o espectro elementar é indicativo de crostas jovens, com picos de carbono e oxigênio. Os próximos passos da pesquisa envolvem replicar essas análises para cada uma das amostras e acrescentar análises por microtomografia, micro-XRF, difratometria de raio-x, além de ampliar o escopo da pesquisa para entender melhor os mecanismos geoquímicos de formação de óxidos de ferro-manganês em dentes fósseis de tubarão. Agradeço pela atenção e essas são algumas das referências que usei durante o trabalho e montagem da apresentação.